Vamos para a nossa lição de número 11, com o título A Teologia de Eliú. O título: O sofrimento é uma correção divina? Ponto de interrogação. Então nós vamos, no decorrer dessa lição, estar falando que o sofrimento também pode ser pedagógico, viu? Também ele pode, segundo aqui a verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente também educativo. A leitura bíblica em classe, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 32, versículo 1 ao 4, também capítulo 33, versículo 1 ao 4, capítulo 34, versículo 1 ao 6 e capítulo 36, versículo 1 ao 5. E o nosso texto áureo se encontra em Jó capítulo de número 36 e o versículo de número 15. O objetivo geral: mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico. Por quê? Porque Deus é que controla todas as coisas, Deus é quem sabe todas as coisas, Deus é quem pode todas as coisas. Por isso, o sofrimento Deus também pode usar em nosso benefício espiritual, viu? Na introdução diz assim: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos do capítulo 32 ao 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Então Eliú, ele coloca a sua ideia de que Jó está errado, mas por quê? Porque durante o sofrimento, Jó não está entendendo que Deus também pode estar lhe fazendo aprender algo, viu? Então, na primeira parte aqui, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. No item 1, Deus é soberano. Então, vem Eliú falando aqui, né, que Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, lembrando que Eliú era o mais jovem desses amigos que estavam ali junto a Jó, então para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Eliú, é claro que também não compreende todo o problema de Jó, tudo aquilo que Jó está passando. Cada um dos amigos de Jó faz um julgamento, né? De forma errônea, é claro. Mas Eliú é o que mais se aproxima, vamos dizer assim, de uma verdade, né? O orgulho, no item 2, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Inteligentemente, este amigo aqui, o mais jovem, ele fala algo aqui maravilhoso. Ele diz o seguinte, que o orgulho do homem priva o homem de ouvir Deus. Então, às vezes, nós achamos que Deus está em silêncio, mas é o nosso orgulho que não nos permite ouvir a voz de Deus. No item 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Então, através da enfermidade, através do sofrimento, o homem também pode se chegar a Deus. Não que Deus queira fazer isso, mas a enfermidade faz parte da vida humana. Já que entrou o pecado lá no Éden, também junto com o pecado entrou a morte, então veio também a enfermidade. Então, através da enfermidade, o homem pode também se aproximar a Deus, né? As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador, vamos entender aqui o que o amigo de Jó, Eliú, está dizendo. Que, além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Então, Eliú está dizendo, olha, através de um sofrimento, de uma enfermidade, Deus pode enviar o anjo dele, o mensageiro dele, para trazer a resposta. Aí, então, agora diz assim, as funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Teofania, nós usamos esse termo para dizer que quando Deus quer falar com o homem ou apresentar-se ao homem, ele se apresenta de forma angelical, e isto é chamado na Bíblia, o termo é anjo do Senhor. Então, quando você lê o termo ali, anjo do Senhor, na maioria das vezes que está escrito anjo do Senhor,
é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque é uma teofania, é a maneira de Deus se apresentar ao homem de forma angelical. E nós vamos ver no capítulo 19 que Jó clamou por isso. Jó disse o seguinte, Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E o próprio Jó diz também, nós olhamos nas lições anteriores, que Jó clama por alguém que possa fazer a mediação dele. E o termo que ele usa é um familiar que possa fazer a mediação dele. E Jesus Cristo é o nosso familiar, é aquele que faz a mediação, é o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja Deus. Parte 2 da lição: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. No item 1, a justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça? Então Eliú está dizendo, o Todo-Poderoso não pode agir com injustiça. Mas isso aí é porque ficou subentendido que Jó estava dizendo isso. Jó não disse isso. Jó não cometeu essa arbitrariedade, correto? Mas no discurso de Jó ficou subentendido isso. Deus jamais age injustamente, por isso contraria a sua própria natureza. Então Deus não pode ser injusto, ele não é injusto, porque isso iria contrariar a sua própria natureza, o seu próprio caráter. Então Deus é justo, Deus é bondoso e Deus é perfeito. No item 2 aqui da segunda parte, o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Olha o que Eliú diz. Primeiro, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Segundo, Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Ou seja, Deus é que manda, Deus é a autoridade máxima em todo o universo. 3. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Ou seja, Deus tem todo o controle, ele sabe o que faz, ele é justo. 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Quinto, Deus é onisciente e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Então Deus não precisa fazer uma pergunta ao ser humano para saber qual é a intenção do coração dele. Deus já conhece. E em próprio Hebreus capítulo 4 diz que a palavra ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Sexto, ele é justo para punir os maus. Então Deus é justo. Eliú no seu discurso está dizendo dessa forma. No item 3 aqui da segunda parte, a defesa da soberania de Deus. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta. Olha a pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou que não quer? Será que Deus ele deve recompensar um ser humano segundo o que o ser humano quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Então, nesse aspecto, Eliú está errado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto a sua justiça soberana acima de seu amor. Então, tomemos muito cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque, na verdade, Deus envia primeiro a sua misericórdia, o seu abraço. Quando o homem rejeita, aí sim vem a justiça de Deus. Na parte 3 da lição, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. No item 1, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de os seus amigos, viu? Então, há uma diferença do pensamento teológico de Eliú e dos seus amigos, o Elifas, Bildade e Zofar. Acredito que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconheceram. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante a provação
Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, é isso que Eliú está dizendo aqui em seu discurso. No item 2, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Então, irmãos, por mais que você pregue Jesus, pregue Deus, nós pregamos o Evangelho, a boa notícia, por mais que nós falemos do amor, da misericórdia de Deus, se a pessoa não experimentar, o salmista já dizia, provar e ver de que o Senhor é bom. Então a pessoa precisa experimentar. Veja bem, hoje o ser humano ele tem conhecimento de 5% do oceano. Todo o oceano, que é 70% coberto o planeta Terra do oceano, 70% cobre o planeta Terra. Hoje o homem tem conhecimento de 5% apenas disso. O oceano é de uma profundidade tremenda, precisa de equipamentos sofisticados para que possa ir até lá naquela grande profundidade. E eu te pergunto, como é que nós podemos dizer que compreendemos totalmente Deus? Deus é para ser vivido, é para ser abraçado, Deus é para ser louvado e glorificado, e assim nós vamos aprendendo a cada dia mais, viu? Nesse aspecto ali, o acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Então, Eliú viu Jó, falando a respeito do dia que nasceu. Olha, eu não deveria ter, esse dia não deveria ter existido. Então Jó faz reclamações. Jó não pecou o pecado que seus amigos estavam dizendo, mas Jó fez reclamações, porque a luta foi muita, a dificuldade foi tremenda. Então Jó é um ser humano, e ele então está dizendo, olha, não pode adoração e murmuração coexistir. E isso é um ensinamento para nós hoje, porque quando às vezes nós estamos indo na igreja, estamos adorando e ao mesmo tempo também reclamando. Conclusão, meus queridos irmãos, vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar a soberania acima do amor. Tá? Então, a soberania de Deus, o amor de Deus, todos os atributos de Deus são equivalentes, viu? Todos os atributos de Deus são equivalentes. Pastor, o amor de Deus é maior que a sua misericórdia. Não. Pastor, o amor de Deus é maior que a sua justiça. Não. Todos os atributos de Deus são equivalentes. Perguntas de número 1. O que Eliú destaca em seu primeiro discurso? Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Pergunta 2. Segundo Eliú, qual o problema em relação ao silêncio de Deus? De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Pergunta 3. Cite pelo menos 2 características do caráter justo de Deus. 1. Ele age com justiça. 2. Deus não precisa prestar contas a ninguém. 4. Quais são as duas... pergunta 4. Quais são as duas coisas destacadas acerca de Eliú pelo comentarista? Quais são as 2 coisas destacadas acerca de Eliú pelo comentarista? Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. E em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Eu acabei de dizer que todos os atributos de Deus são equivalentes. Pergunta 5, fale acerca do caráter pedagógico do sofrimento. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar a Deus. Então Deus trabalha em todos os momentos, até nos momentos de dificuldade, de enfermidade. Nós estamos passando por uma pandemia, vencendo uma pandemia com a graça de Deus, e em tudo isso nós vamos aprender e vamos continuar adorando ao Senhor. Adoração não tem nada a ver com murmuração e reclamação. Vamos apenas adorar e sermos gratos a Deus. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.